pergunta que eu recebi, e normalmente nos cultos eu respondo perguntas, por isso que eu estou respondendo pergunta aqui agora. Primeira pergunta que eu recebi foi: pastor, eu não me sinto digno de tomar a ceia, por isso eu não tenho tomado. O que o senhor me diz a respeito? Provavelmente essa pergunta tem a ver com muitos outros que pensam da mesma maneira, mas não de acordo com a palavra. Eu gostaria que projetasse e você abrisse sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. 1 Coríntios 11, 28 é um texto muito mal interpretado no meio da igreja. Aqui diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Preste atenção. Qual é o contexto para você entender o texto? Essa igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha algumas coisas que não são de acordo com a palavra. Lá havia um jovem que dormia com a sua madrasta, e todo mundo sabia, e ninguém falava nada. A outra coisa que havia nessa igreja é que na hora da palavra, na hora do culto, todo mundo falava em línguas ao mesmo tempo. E quando iam profetizar algo, profetizavam em línguas. Então não tinha ordem no culto. Ninguém entendia nada, era uma bagunça só. E além disso, na hora da ceia, e aqui dá para você perceber, pelo que eu vou falar, que a ceia era vinho mesmo. Na hora da ceia, os irmãos embriagavam-se, ficavam bêbados na hora da ceia. E outros saíam de casa com fome e vinham para a ceia, para o momento do pão e do vinho, para comer, para encher o pandu, para encher a barriga, para matar a fome. Veja, esse é o contexto dessa igreja. Se hoje você fosse nessa igreja, com certeza você ia falar: isso aqui não é igreja não. Mas o apóstolo Paulo está falando que é, então tem que acreditar. Era igreja. E é interessante que dentro desse contexto, o apóstolo Paulo agora está ensinando sobre a ceia. E a primeira coisa que ele está falando é: examine-se, pois, a si mesmo. Mas examinar por quê? Para saber se você está celebrando a ceia da maneira correta. Maneira correta. Não a si mesmo, mas a maneira que você está fazendo algo está correta. Se a ceia está sendo celebrada corretamente. 1 Coríntios 11, 26. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então todas as vezes que nós fazemos o quê? Comemos o pão e bebemos o cálice, estamos anunciando o quê mesmo? Cadê os crentes dessa igreja? A morte do Senhor. Morte. Lembra que eu expliquei para você já? O dízimo é para anunciar o quê? Que Ele vive. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Mas a ceia é para anunciar o quê? Que Ele morreu. O Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele morreu para nos salvar. Aleluia. Glória a Deus. Então a ceia é para lembrar o quê? Que Ele te perdoou na sua morte. Que Ele pagou o preço pelos seus pecados. Ele quitou a sua dívida. Ele apagou os seus pecados. Então, quando Ele morre na cruz, Ele leva a sua maldição, a sua enfermidade e os seus pecados. Por isso não há mais condenação sobre a sua vida. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então, se você toma a ceia sabendo disso, você está tomando da maneira correta. E aqui diz mais: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vou falar de novo: até que Ele, Maranata, a hora vem. Então todas as vezes que você celebrar a ceia, você deveria fazer o quê? Lembrar do perdão dos pecados, da remoção da maldição sobre a sua vida, que você foi feito filho. Mas não para por aí, você vai lembrar também que Ele vai fazer o quê? Vai voltar. Jesus vai voltar, filho. Continuando. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do seu sangue. Preste atenção. Essa é a confusão que aparece aqui, que muitos interpretam de forma errada. Indignamente, e aqui não precisa de revelação espiritual não, isso aqui é português. No caso, se a sua Bíblia é em inglês, é gramática inglesa ou gramática portuguesa. Indignamente não tem a ver com você ser digno ou deixar de ser digno. Porque digno é só um. Vou repetir. Só o Senhor é digno. Apocalipse diz isso para nós. Só Ele é digno. Procurou nos céus, na terra e embaixo da terra e não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, diz o apóstolo João. E por isso ele chorava muito. Mas aí de repente chegou um e falou para o apóstolo João: não temas, não chores, pois o Cordeiro que morreu, esse é digno de abrir o livro. E ele abriu o livro. Então só ele é digno. Você é digno? Não, nós não somos dignos. Não somos dignos. Então, será que esse texto está falando de você ser digno de tomar a ceia? Não pode ser, porque ninguém é digno. Mas essa palavra aqui, dignamente, tem a ver com modo. Olha só, é um advérbio de modo, ou seja, de como eu estou fazendo algo. Será que eu estou celebrando a ceia da maneira correta? Lembrando da morte do meu Senhor? Será que eu estou celebrando a ceia não para encher o pandu, porque eu estou com fome? Quando eu falo pandu, vocês entendem? Acho que os goianos entendem, os mineiros também? Os cariocas também? E os nordestinos? Aleluia. Então, será que eu estou tomando a ceia só para encher a barriga? No caso deles, será que eles estavam tomando a ceia só para se embriagarem, ficar bêbado na hora do culto? Aquele bafão de pinga? Era isso que eles faziam. Então, a maneira não estava correta. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: faça de forma digna, de maneira correta, com valor devido, porque a ceia é algo espiritual, que aponta para o perdão dos seus pecados, e aponta também para a cura do seu corpo físico. Então, a questão toda não é se você é digno ou não. A questão toda é se você está fazendo da maneira correta. Está claro isso? Está respondida essa pergunta? Glória a Deus, eu espero que eu tenha respondido para mais gente, não só para quem me perguntou. Agora, a próxima pergunta que eu recebi, que tem a ver com a ceia também. Pastor, graça e paz. Essa é discípula, porque ela fala igual o pastor ou discípulo. Gostaria de saber qual o seu pensamento sobre o batismo e a ceia. Porque para participarmos da ceia, o Senhor, esse Senhor aqui não é o Senhor não, sou eu mesmo, ela está me chamando de Senhor. O Senhor disse que tem que ser batizado. Então, a pergunta dela é: para participar da ceia, tem que ser batizado? E ela escreveu mais coisas, só que eu resumi a pergunta, mas ela disse que não entendia que precisava ser batizado, porque a palavra não diz nada a respeito desse assunto. Bem, então quem que pode participar da ceia? Eu não sei se você sabe, mas a ceia é chamada de o pão dos filhos. Fala comigo, pão dos filhos. Quem que é filho? Filho é aquele que nasceu de novo. Filho não é o simpatizante. Filho é quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você se tornou o quê? Filho de Deus. Antes, você não era filho de Deus. Existe um ensino errado, inclusive da Igreja Católica, que diz que todo mundo é filho de Deus. Já ouviram isso? Mas isso é uma mentira. É mentira. Jesus mesmo já disse, para os fariseus: vós sois filhos do diabo. Uau! Jesus foi duro com eles. Porque de fato, todos aqueles que não nasceram de novo são, infelizmente, filhos do diabo. O diabo é o vosso pai, diz as Escrituras. Mas aqueles que nascem de novo são o quê? Filhos. Nós que nascemos de novo, crendo no Senhor Jesus Cristo, nos tornamos agora filhos de Deus. Isso é um presente, isso é um dom que nos foi dado. Por isso o pão é o pão dos filhos. Pão da ceia é o pão para quem mesmo? Para os filhos se sentarem à mesa e desfrutarem do pão que é deles, herança deles.
Então, uma das coisas que a ceia é chamada é de o pão dos filhos, né? Então não dá para você convidar o incrédulo, aquele que não crê, para esta mesa, para comer deste pão. Entende? Então 1 Coríntios 10, 17, Paulo diz que participamos de um único pão, porque somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, quem que deveria participar do pão? Quem é membro do corpo de Cristo. Então nós começamos a perceber que existe alguma, então, razão, né? Por ter esse critério. Um descrente, então, ele não faz parte do corpo de Cristo. Por isso ele não vai participar da mesa do Senhor. Agora, é verdade que não existe nenhuma orientação na Bíblia, nenhuma, proibindo pessoas de fora de participarem da ceia. Não é interessante? Não tem nenhuma orientação. Mas nós deduzimos, entendemos pela lógica, depois de ler esses textos e outros que eu vou ler com você, que de fato não dá para o incrédulo participar da ceia, a não ser que ele se torne alguém que é crédulo ou que crê. Está claro isso? E o Senhor, Ele nos deu instruções que nos levam a concluir que a ceia vem depois do batismo. Mas também não está claro isso na palavra. Mas dá para você concluir. Mateus 28. Olha o que diz o texto de Mateus 28. É um texto que quase todos aqui conhecem. Mateus 28, 19. Ide por todo mundo. Fazer o quê? Vamos ler nós todos juntos? 1, 2, 3 e... Aleluia. Então, eu não sei se você percebeu, mas isso é uma ordenança do Senhor. Ele está ordenando algo aqui. O ide aqui é uma palavra de ordem. Vá. E faz o que primeiro? Discípulos. Como? Como? Batizando. Discípulo, depois confirma como? Batizando. O que mais? E aí, depois disso? Vamos lá? O que está escrito? Próximo. Olha só, calma. Então primeiro ganha, batiza e agora ensina a fazer o quê? Guardar tudo que quem ordenou? O Senhor. A ceia é uma ordenança de Jesus. Então a ceia, ela é ensinada a ser guardada depois que aconteceu o quê? O ide, o discípulo e o batismo. Uau! Então eu espero que haja também uma sensatez para entender que a palavra de Deus, ela não é clara sobre se o batizado ou tem que ser batizado ou não para tomar a ceia, para receber a ceia. Mas tem uma sensatez aqui, uma sabedoria por trás do texto, que nos mostra que o quê? Depois de ser batizado, ensina a guardar a ordenança. Está claro isso, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé novamente. Vamos celebrar a ceia. Então se você é batizado nas águas, você pode celebrar a ceia conosco. Se ainda não é celebrado nas águas, ou batizado nas águas, você ore para que isso aconteça rapidamente em nome de Jesus. Nós vamos ter um batismo, se eu não me engano, em março. Aleluia. Pega o seu pão, seu cálice. Então, será que nós estamos fazendo da maneira correta? O que normalmente quem não entende o texto chega diante da igreja e fala? Agora você vai abaixar sua cabeça e você vai examinar se você está em pecado. Isso é o que você ouve normalmente. Será que você é digno? Essa é outra pergunta que fazem nesse momento. Mas o que deveria ser? Lembrar da morte do Senhor. Ele morreu por quê? O motivo está claro. Foi por causa de que você não é digno. Ele morreu porque você era um pecador, e eu também. E Ele morreu para pagar o nosso pecado. Por isso Ele derramou o seu sangue. Aleluia. Está claro, irmãos? Então será que estamos fazendo da maneira correta? Sim, estamos.
Então fala comigo, Romanos 8:1. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. A outra coisa que o apóstolo Paulo nos recomenda é discernir o corpo. Discernir o que mesmo? Porque muitos, quando vão celebrar a ceia, não discernem o corpo. O que é o corpo? O pão. O pão representa o que mesmo? Corpo. E por não discernirem o corpo, ele mesmo diz: por isso há muitos entre vós que estão enfermos, doentes, fracos e morrendo. Uau! A pergunta chave aqui, de acordo com o texto, é: pastor, por que a gente fica enfermo? Porque ainda não aprendemos a discernir o corpo. Porque no corpo do Senhor Jesus foi levado a nossa maldição. Então, a maldição, segundo a palavra de Deus, é o que produzia enfermidade em você e em mim. Se não há mais maldição, porque não tem legalidade para maldições virem sobre a sua vida mais, agora também não precisa ter mais o quê? Enfermidade, nem fraqueza, nem doença. Até o envelhecimento pode ser revertido, você sabia disso? Porque o envelhecimento é uma consequência da maldição. Fala assim comigo: eu creio que este é o pão da vida, que me alimenta, que me sacia, que me dá saúde, que me dá vigor, que me dá força. Por isso eu creio que não há mais nenhuma maldição sobre a minha vida. E se alguma enfermidade está no meu corpo, eu declaro que é ilegal, em o nome de Jesus. Por isso sai agora toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe agora com mais um irmão ou uma irmã e fala para ele: olha, nós estamos lembrando da morte até que ele venha. Fala isso agora. Sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou. Glória a Deus. Pode se assentar. Se puder ligar as luzes, vai ficar melhor para eu ver os irmãos, por gentileza. Aleluia. Haja luz, né? E houve luz. Glória a Deus. Aleluia. Eu espero ter esclarecido, né, com essas perguntas, muitas dúvidas que talvez os irmãos tinham, né, nesse momento da ceia. Amém? Glória a Deus. Mais cedo, às 15h, nós tivemos uma reunião aqui com os irmãos. Foi uma grande bênção, aqueles que puderam estar conosco, né? Uma grande equipe aqui, quase preenchemos todas essas cadeiras. Esses irmãos se dispuseram a servir a igreja, né? Servir como anfitriões, como líderes, também no louvor. Eles se dispuseram a servir na recepção, na organização, na limpeza, na mídia. Nós temos tanta carência, na transmissão dos cultos. Então foi uma grande bênção. É uma grande alegria servir o Senhor. Se você porventura ainda não foi despertado para isso, eu quero te convidar a me procurar, e ainda há esperança para você. Me procure, que eu quero te encaixar em alguma área, né? E você também está servindo aqui no nosso meio. No último culto, eu comecei a ministrar sobre sinais da volta do Senhor, mas principalmente sobre a mensagem que desperta todos aqueles que nasceram de novo e talvez estão adormecidos. Qual é a mensagem? Que Ele está voltando. Ele está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas você deveria sempre estar pensando nisso durante a sua semana. Jesus está voltando. Por que não agora? Por que não agora? Por isso, eu espero que nesses dias você seja despertado, porque a mensagem da volta do Senhor
nos desperta. E hoje eu vou continuar falando sobre esse assunto. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 3. Se você porventura está nos visitando, saiba que eu gosto de pregar a palavra e ensinar. Eu vou começar a pregar agora e espero que até às 9 da noite a gente termine. É brincadeira, visitantes. Mas abra sua Bíblia, 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 3 e 4. O apóstolo Pedro, nesse capítulo, está falando do tempo do fim. Está falando da volta do Senhor Jesus. Está falando de qual cenário a gente vai encontrar nos dias da sua volta. Então o contexto todo aqui é o quê? A volta do Senhor, ou a vinda do Senhor Jesus. E ele começa ali no verso 3 dizendo: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, qual que é o período aqui, irmãos? Últimos dias. E ele escreveu essa palavra há aproximadamente 2000 anos. Naquele momento ele estava falando a respeito dos últimos dias. O que vai acontecer nesses últimos dias? Qual que é o sinal que nós estamos nos últimos dias? Virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Quem são os escarnecedores? São aqueles que fazem piadinha. Fazem piadinha. É o stand-up comedy. Mas calma lá, que tipo de piada? Pastor, quer dizer que eu não posso mais ver stand-up comedy? Não estou falando o que você pode e o que você não pode. Estou te dizendo que nos últimos dias virão escarnecedores, fazendo piada sobre um assunto, zombando a respeito de um assunto. Qual assunto, apóstolo Pedro? Que assunto é esse? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Preste atenção, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Que nos últimos dias, pessoas se levantariam para falar o seguinte: uai, vocês são crente, né? Pois é, mas vocês creem que Jesus está voltando e nunca aconteceu? Que história é essa que Jesus está voltando e nunca volta? E começariam então a zombar dessas coisas. Alguém já recebeu essa zombaria aí? Alguém já brincou com você a respeito desse assunto? Pois é, é um sinal dos últimos dias, que esses escarnecedores se levantariam. Verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Quando a terra estava sem forma e vazia, né, você vai perceber que o Espírito pairava sobre as águas. A terra surgiu então através das águas. Sim, vocês estão comigo? Entenderam o texto? E através das águas também pela palavra de Deus, porque Deus disse, e aí as coisas aconteceram. Então o Espírito, as águas e a palavra de Deus, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Verso 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Que tempo é esse que ele está dizendo? Quando que o mundo foi afogado em águas? Dilúvio. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que um dos sinais é que haveria escárnio e zombaria sobre a volta de Cristo. Mas o segundo sinal é que vai ser igual no tempo do dilúvio. Quem que viveu no tempo do dilúvio? Noé. Então o tempo da volta de Cristo, o tempo do fim, vão ter alguns sinais. Sinais esses que vão se assemelhar ao período do dilúvio. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não leia só Apocalipse, leia Gênesis também. Porque o dilúvio está onde? Desde o início, Deus anuncia o fim. Saiba disso, por isso ele é Deus. Antes que aconteça o fim, ele já anuncia antes. E em Gênesis ele já está anunciando o quê? O fim. Amém? Não só o apóstolo Pedro falou sobre Noé, sobre o tempo do dilúvio. O próprio Senhor Jesus também o disse. Onde?
Mateus, capítulo 24, verso 37. Abra sua Bíblia. Aqui ainda fica mais claro para nós. Mateus 24, 37 diz: pois assim como foi nos dias de quem? Noé. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Ele está linkando, está nos dando uma chave. Que como foi no tempo de Noé, vai ser também a vinda do Filho do Homem. Então quando você lê as Escrituras, no tempo de Noé, saiba que ali estão escondidos sinais a respeito da vinda do Filho do Homem, que é quem? Senhor Jesus. E olha só o que está escrito: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam-se e davam-se em casamento. Então o que vai estar acontecendo nos dias da volta do Senhor? Comendo, bebendo, casando, divorciando e dando em casamento. Para ficar claro para você. Isso está acontecendo hoje? No período antes do dilúvio também acontecia. Interessante, só um parêntese. Eu não sei se vocês lembram da pandemia. Alguém que lembra da pandemia? Eu lembro que os crentes naquele momento começaram a falar assim: nossa, está acabando o mundo, é o tempo do fim, né? Não pode mais cultuar, não pode estar mais junto, né? E começou a ter um monte de coisas que eles começaram a conspirar, a falar. Eu lembro que o Senhor falou comigo: ainda não é o fim. Porque no tempo do fim eles vão estar comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento. Em outras palavras, comendo e bebendo você faz normalmente como? Junto. Casamento normalmente é junto. Certo? Ou seja, naquele tempo da pandemia você não podia ficar junto, você tinha que estar isolado. Mas hoje, não. Hoje você tem que estar junto, você pode estar junto, você pode celebrar, você pode estar junto com mais pessoas. Então, muito mais agora do que naquele tempo, é o tempo do fim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Continuando. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Uau! Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos dê revelação da sua palavra. Fala conosco nessa noite, aquece e desperta o coração de todos que aqui estão. Espírito Santo, que o clamor do Senhor venha ao nosso coração, pois o clamor do Senhor é: ora vem, Senhor Jesus. E do mesmo modo, nas Escrituras diz que a esposa, que a noiva, diz a mesma coisa: ora vem, Senhor Jesus. Que esse clamor que está no seu coração, Santo Espírito, desça para o nosso coração também nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Então nós vemos aqui que o Senhor nos deu uma chave para entender o tempo do fim, para perceber os sinais do tempo do fim. E essa chave é olhar para os dias de Noé. Nós deveríamos olhar agora para os dias de Noé, percebendo profeticamente quando e como chegará o tempo do fim. Então o primeiro sinal que nós vamos ver aqui do tempo de Noé, ou desse tempo antes do dilúvio, é o sinal das gerações. Eu não sei se vocês lembram, Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, primeiramente. O primeiro filho foi quem? Alguém lembra? Caim, depois Abel. O que Caim fez? Matou Abel, por inveja. A primeira morte da Bíblia está ligada a culto. Maneira que cultuava a Deus. Caim cultuou de um jeito, Abel cultuou de outra maneira. Hoje, as brigas que tem aí são por causa do culto, da maneira que a religião se expressa. Você vai ver que os islâmicos querem perseguir quem? Os cristãos, os judeus, por causa do culto. E a Bíblia fala então que Caim mata Abel. Mais tarde o Senhor dá outro filho para Adão e para Eva. O nome desse filho é Sete. É o número 7, só se lembrar do 7. 7. Essa é a linhagem de Deus, a linhagem espiritual. Do outro lado nós vemos a linhagem de Caim. Então, o primeiro sinal que você vai perceber, se você for comparar as duas genealogias,
você vai perceber que Deus conta os dias da geração ou da linhagem de Sete, a descendência de Sete. Vai falar que Sete gerou tal filho, e ele viveu tantos anos, e teve filhos e filhas. De novo, esse gerou tal filho, viveu tantos anos, e teve filhos e filhas. E normalmente esses aqui viveram quase 1000 anos, muito tempo. Do outro lado, Caim, você não vê na genealogia contando quantos anos viveu, mas conta lá que eles eram homens célebres, inventores, faziam cidades, construíam e edificavam cidades, inventavam instrumentos de música, eram pessoas que para o mundo de hoje então ganhariam prêmios Nobéis. Essa é a geração de Caim, mas não contavam os seus dias. Por quê? Esse é o primeiro sinal. Porque quando você vive para o Senhor está contando os seus dias diante dele. Mas aqueles que não vivem para o Senhor, não têm os seus dias contados diante dele. Por mais que você invente coisas muito boas, como eles se inventaram da geração de Caim. Então esse é um sinal. Você vai ver que esse sinal, ele vai se expandindo. Agora tem um detalhe interessante em Gênesis 4, 26. Gênesis 4, 26. Gênesis 4, 26 fala a respeito de Sete, o primeiro dessa linhagem de Deus. Olha o que diz o texto. Sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e este começou a invocar o Senhor. Tem uma característica aqui no tempo do fim. Os filhos de Sete, eles invocam o Senhor. Calma. Até aqui, nas Escrituras, Deus era apenas chamado de o Deus Criador. Deus Criador. Mas a partir de agora, Gênesis 4, verso 26, Deus é chamado de o quê? Senhor. 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 É a primeira menção do nome Yahvé, Jeová, ou Senhor, como foi traduzido com letras maiúsculas. O que aponta para esse nome? O que quer dizer esse nome? Esse nome, em outras palavras, aponta para aquele que salva. O Senhor salva, o Deus da aliança. Por que eles criam no Deus da aliança? Porque Deus fez aliança com o homem, que pagaria o preço dos seus pecados e o salvaria. Esse então começou a invocar o Senhor dentro desse princípio. O Senhor me salvará. O Senhor me salvará dos meus pecados, do meu juízo, da minha condenação. E esse foi contado diante de Deus. A partir de então, nós vemos que Deus começa a ser invocado. E antes, na outra linhagem, não havia aqueles que chamavam por Deus. Então, um sinal dos dias do tempo do fim. Haverão pessoas que chamam pelo Senhor, que salva, Jesus. Mas também haverão pessoas que não chamarão pelo Senhor. Isso é um sinal. Acontece isso hoje? Sim, você pode chamar pelo Senhor aí onde você está? Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Percebe? Que do mesmo modo que aconteceu no tempo de Noé e períodos antes do dilúvio, também acontece hoje, né? Segundo sinal, Gênesis capítulo 4, verso 19. Veja, Lameque tomou para si quantas esposas? Pausa, preste atenção, isso aqui é um sinal. Quando Deus cria o homem, qual que é a maneira de família que ele estabelece? Homem e 2 esposas. Homem com homem. Mulher com mulher. Não. Homem e mulher. Mas a partir desse momento começou então a manifestar algo do tempo do fim. A desconfiguração da família. Naquela ocasião, Lameque tomou 2 esposas para si. Mas na ocasião de hoje, não é só a poligamia. É também homem com homem, mulher com mulher. São sinais do tempo do fim que você vai ver na vida de Ló. No período que Ló vivia. Que o mesmo texto de Mateus fala a respeito de Ló também. É o homossexualismo. E olha só o que diz mais.
O nome de uma era Ada. Fala Ada. A outra se chamava Zilá. Fala Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice, de todo instrumento cortante, de bronze e ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Fala Naamá. Olha esse sinal. Quantas mulheres aparecem no texto? 3 mulheres. 3 mulheres. Aqui tem um sinal também do tempo de hoje. Que está lá no tempo de Noé. Que aponta para o fim. Que aponta para a volta de Cristo. Nada está na Escritura por um acaso, irmão. Nada. Nem uma palavra, nem uma vírgula, nem um tio, nem um ponto está ali porque não tinha nada para fazer. O Espírito Santo colocou detalhadamente no lugar certo, na hora certa, para te ensinar alguma coisa, para a sua edificação. E aqui então, que você vai perceber que o sinal está escondido no nome delas. Qual que é a primeira mesmo? Ada. Ada significa ornamento. Fala ornamento. Zilá significa aparência. Fala aparência. Naamá significa o quê? Encanto. Tudo isso aponta para o quê desses dias? Necessidade que o mundo tem trazido através da indústria. De quê? De você ser o quê? Alguém que tem uma boa aparência, bem vestido, né? O que mais? Preocupado com a beleza, preocupado com a estética, preocupado com a sua aparência, né? E tornar o quê? As pessoas encantadas com essa aparência. Então o que eles cultivavam naquela época? Aparência. Aparência. Pastor, mas o senhor quer dizer que eu não posso então me vestir bem? Eu não posso ter um corpo bom? Eu não posso passar uma maquiagem? Nada disso, estou falando isso aqui. Estou falando do sinal. Por favor, passa maquiagem, irmã. Vai fazer uma academia, irmão. Né? Vai perder a barriga. Vai cuidar da sua saúde. Não estou falando que você não deva fazer essas coisas. Estou te dizendo aqui o que o mundo valoriza hoje. A estética. A aparência. O ornamento. Porque hoje para o mundo você é o que você veste. Você é a sua aparência. Você é o que você está usando. A marca que você tem. Isso é que define você. Para o mundo. Mas para Deus não. Para Deus o que vale é quem Ele te fez. Quem você é. O apóstolo Pedro fala que a mulher, ela não é valorizada, não deveria ser valorizada pelos seus adereços, por aquilo que ela veste, mas sim o que ela é por dentro. Então percebe que é um sinal desse tempo também? Esse tempo valoriza muito o corpo, a estética, o que veste, a marca que usa, com certeza. E essas mulheres então trazem esse sinal para nós, e elas estão cravadas lá nos dias, no tempo de Noé. Terceiro sinal. Vocês estão comigo, gente? Gênesis capítulo 4, verso 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concedeu e deu à luz a Enoque. Esse Enoque é outro Enoque, é o Enoque da linhagem de Caim, não de Sete. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, nome do seu filho. Qual que é o próximo sinal? O próximo sinal é a edificação das cidades, mas também é o crescimento populacional. Eu não sei se você sabe, mas nesse planeta que nós estamos vivendo nesse exato momento, tem aproximadamente 8,2 bilhões de pessoas. 8,2 bilhões de pessoas vivendo hoje. É muita gente. É muita gente. Por quê? Houve um explosivo crescimento populacional. Os estudiosos, os institutos de pesquisa dizem que até 2050 esse número vai começar a cair. Cair. Preste atenção. Nós vivemos na época que tem mais gente sobre a face da terra viva. Acho que é um bom sinal para Jesus voltar. Porque depois de 2050, se continuar como estão, se os crentes não quiserem ter mais filhos, a população vai começar a fazer o quê? Cair. Então,
nós vemos que tem um grande sinal da explosão populacional. Mas não só isso, da edificação das cidades. Na época então de Noé, nesse período antes do dilúvio, começaram a se edificar o quê? Cidades. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, naquele momento, define a cidade como um local de iniquidade, de multiplicação da iniquidade. Por quê? Quando você junta mais pessoas, o que vai acontecer mais? Pecado. Roubos, mortes, né? E assim, tudo isso que acontece nas cidades, nos aglomerados. Você percebe então que o mover de Deus na vida de Abraão, por exemplo, não foi morar em cidade, foi morar onde? Em tendas. Mas Ló, que era um crente justo, foi morar onde? Na cidade de Sodoma e Gomorra, que mais tarde foi destruída. Então você percebe que também é um sinal da época de Noé, e um sinal do tempo do fim de hoje. Continuando, quarto sinal, o descrédito da pregação. Qual que era a pregação de Noé? Vai vir o juízo. E como que ia ser o juízo? Através das águas. Só que eu não sei se você sabe, até essa época não chovia na terra. E inundação não existia. Então, quando ele falava que viria o dilúvio, o que o povo fazia? Ia. Jesus está voltando, eu falo isso para o mundo lá fora, o que eles falam? O que é isso que Jesus está voltando? Vocês falam isso, já tem 2000 anos. Lembra que o apóstolo Pedro falou? Então a pregação de Noé era essa. Mas não só de Noé. Antes de Noé, o seu bisavô. Judas capítulo 1, verso 14. Judas 1, 14. Relata a respeito do bisavô de Noé, que viveu próximo de Noé. Olha o que é a pregação dele. Quanto a este foi quem também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, o que Judas está descrevendo? Que Enoque pregava. Qual que era a pregação? Que o Senhor viria. Qual que era a pregação de Enoque? Que o Senhor viria. Qual que é a nossa pregação aqui agora? Que o Senhor está vindo. E quando eles pregavam essas coisas, tanto Enoque quanto Noé, Enoque falou que o Senhor viria e traria o juízo. Noé falou que o juízo estava vindo. Enquanto eles pregavam, as pessoas acreditavam? Não, só Noé e a família dele acreditou. Do mesmo modo, hoje, muitas vezes pregamos lá fora, mas nem todos acreditam. Mas graças a Deus, o Espírito Santo tem convencido a muitos. Mas ainda há um descrédito lá fora. Principalmente quando a mensagem é que Jesus está voltando. E, claro, nesse dia, Ele vai trazer juízo sobre a terra. O tempo da graça vai passar e virá o grande e terrível dia do Senhor. Quais são as razões então porque eles não deram ouvido para Noé ou para Enoque? Porque Noé anunciava algo inédito, nunca tinha acontecido na terra, nunca houve dilúvio na terra. Então era algo inédito, por isso eles não acreditavam. Hoje também nós anunciamos algo inédito, que Jesus virá, e Ele vai arrebatar o seu povo, vai levá-lo, e depois vai voltar lá no Monte das Oliveiras, e com o sopro da sua boca vai destruir os inimigos. Isso é algo inédito, nós nunca vimos isso. Outra coisa, que eles não acreditavam, provavelmente naquela época, porque demorou muito. Me parece então que esse sinal tem hoje também. Parece que está demorando a volta do Senhor. Já tem 2000 anos que a igreja está dizendo: Ele vem, Ele vem, Ele vem. E todo aquele que ouve diz o quê? Vem. Você está ouvindo? Então diga vem. Quinto sinal, a mistura.
Em Gênesis 6, capítulo 6, verso 1 diz: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas as mais lhe agradaram. Verso 3: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Verso 4: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Nós vemos aqui então duas linhagens. Fala comigo: filhos de Deus, filhos dos homens. Então há duas interpretações a respeito desse assunto. Quero que você entenda aqui comigo, preste atenção. Eu creio numa delas, mas vou contar as duas para você. A primeira interpretação, que alguns dizem, é que os filhos dos homens são os descendentes de Caim, e os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Essa é a primeira interpretação, mas ela não tem sentido, porque o Velho Testamento, Deus não tinha filhos, como no Novo Testamento. A segunda teoria é que os filhos de Deus é que são aqui os anjos caídos, os Néfilins. Então, essa é a interpretação que eu mais acredito. Pode ser a da linhagem? Pode ser. Mas agora eu vou contar para você a que eu acredito. A Bíblia nos mostra que os anjos, chamados filhos de Deus, anjos caídos, que tinham poder de se materializar e ter relações com mulheres. Esses anjos dormiram com as mulheres e geraram o quê? Outros seres. Outros seres. Outro tipo de homem. Alteração genética. Mudança de gene. Não é gênero não, gene. E esses homens se tornaram gigantes. O que mesmo? Gigantes. Sobre a terra. Preste atenção. Pode ser essa a interpretação? Pode também. Mas você pode ficar tranquila, irmã, que nenhum desses anjos vai te atacar hoje. Porque eles foram presos, conforme as escrituras dizem, e eles serão soltos lá no dia do juízo final. Então, fica tranquila. Mas, aqui aponta, em outras palavras, para a mudança genética. Hoje, a mudança genética? Clone existe? Você pode clonar um animal? Lembra da ovelha Dolly? Quantos anos, hein? Mais de 20? Eu lembro que eu era adolescente, eu acho. Mais de 30? Clonaram já animais. Pode-se clonar, inclusive, pessoas. Num primeiro momento, pode ter certeza que vai ser para o benefício da humanidade. Mas depois vai ser para esse propósito. Percebe que é um grande sinal para os dias de hoje. Só agora, nessas últimas 3 décadas, 4 décadas, se pode fazer clones. Você percebe que então está mais perto do tempo do fim. E essa é uma evidência, um sinal. Continuando. E para encerrar. Vocês estão cansados? Aleluia. Só um detalhe. O dilúvio só veio quando a mudança genética naquela época foi acionada. Quando as linhagens se misturaram. Quando homens, filhos dos homens e os filhos de Deus se misturaram. Então, quando a mistura é um ativador para que o Senhor venha. Estamos mais próximos. Amém? 6º e último sinal. O sinal de Matusalém. Fala Matusalém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, verso 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Uau! Veja, Enoque foi levado para o céu como? Vivo. Deus o tomou vivo. Vivo. Ele aponta para um tipo de cristão, de crente. Enoque, ele é um símbolo daquele crente que nós chamamos de vencedor. Nós vemos aqui que esse crente foi o quê? Levado, arrebatado, para onde? Para o Senhor. Veja, depois
já não era porque Deus tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 e morreu. Preste atenção. Quem que é o pai de Metusalém? Fala comigo, Enoque. Enoque deu o nome para o filho, mas no nome do filho tem uma mensagem, um sinal. Sabe o que significa Metusalém? Quando ele morrer, virá o fim. Quando ele morrer, virá o fim. Esse era o nome dele. O nome de Metusalém é: quando ele morrer, virá o fim. E esse homem foi o homem que mais viveu na face da terra, segundo as Escrituras. 969 anos. Para mostrar o que para mim e para você? Que Deus é longânimo. Que Deus, Ele é muito bom. Ele espera que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e dos seus pecados. E com respeito à misericórdia, Ele é longânimo. Sabe o que significa longânimo? Tem um longo ânimo. Ele não esmurece. Ele tem ânimo para continuar querendo te perdoar. Mas vai chegar um tempo que Ele vai ter o fim. Por isso, você está me ouvindo hoje, arrependa-se hoje. Porque Deus é longânimo com você, com seus pecados. Os homens zombam de Deus, os homens blasfemam contra Deus, e Deus tem sido o quê? Longânimo. Longânimo, para exercer sua graça, sua misericórdia. Mas vai chegar um dia que Matusalém vai morrer, e então virá o quê? O juízo. O nome de Matusalém é: quando ele morrer, virá o juízo. Matusalém, a Bíblia fala que ele foi pai de Lameque. Lameque foi pai de Noé. Preste atenção, Matusalém era avô de quem? Noé. Matusalém era avô de Noé. Se você depois tiver curiosidade em casa, faça os cálculos. O ano em que Matusalém morreu foi o ano que Noé concluiu a arca e veio o dilúvio. Porque quando ele morrer, virá o quê? O juízo. O juízo. Nós vivemos hoje no tempo da graça do Senhor Jesus. Mas vai chegar um dia que virá o juízo de Deus sobre toda a terra. E toda a terra está entesourada por fogo. Tudo isso que você vê na terra hoje vai se queimar. Vão ser feitas novas coisas. Novos céus e nova terra. Então, se você quer ver as ruínas lá de Roma, vá lá logo, porque vai ser queimado pelo fogo. Se você quer ver a Torre Eiffel, corre, porque quando ele voltar, vai ser queimado, porque está entesourado pelo fogo. Tudo que está na terra hoje vai se queimar. Tudo. Mas os filhos não. Os filhos vão permanecer. O juízo pode vir, mas não mais sobre os filhos. Porque o juízo já veio na cruz do Calvário. E Deus não pune o pecado duas vezes. O mesmo pecado duas vezes. Porque se ele faz isso, ele se torna injusto. E Deus não pode ser injusto. Por isso ele puniu na cruz o seu pecado. Você que creu no Senhor Jesus. Para que agora você não passasse novamente pelo grande dia e terrível dia do juízo de Deus. Um grande sinal então foi Matusalém. No dia que ele morreu, Noé, que significa descanso, entrou na arca com a sua família. Porque a vontade do Senhor é salvar você e a sua casa. Você e a sua família. E quando ele entra na arca, todos aqueles que não estavam crendo na sua pregação ficam do lado de fora. E a Bíblia fala que Deus fechou a arca. Quem que fechou a porta da arca? O próprio Deus. É Deus quem fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta, foi o próprio Deus que fechou a porta. Eu não sei se você sabe, mas a arca não tinha janelas para fora, para olhar no horizonte, só janelas para ver para cima. Porque enquanto estamos na arca, que é a igreja hoje, nós só temos olhos para olhar para onde? Para o céu.
E ainda que eu caia, eu vou cair dentro da onde? Da arca. Vou cair para fora da arca? Não, porque não tem porta, a porta está fechada. A janela não tem como eu cair dela, porque ela está lá em cima, olhando para cima. Veja, nós vivemos o tempo do fim, filho. Nós vivemos o momento que o relógio da volta do Senhor está nos segundos finais. Eu espero que você que nasceu de novo seja despertado agora para isso e possa corresponder à graça que você tem recebido nesses dias, corresponder ao amor que o Senhor tem derramado no seu coração. Eu não falo isso para te ameaçar, porque quem te ameaça não sou eu. Quem quer te governar pelo medo não é o Senhor Jesus. Quem quer te governar pelo medo é Satanás, que foi derrotado na cruz. Por isso o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Então não precisa ter medo de que Jesus está voltando. Você tem que ter alegria, desejo, querer que Ele volte. Porque você já passou do juízo para a vida eterna. Você que creu no Senhor. Vamos ficar de pé então? O primeiro apelo que eu quero fazer é, se porventura você ainda não invocou, não chamou pelo Senhor para que Ele te salve. Se você quer de fato entregar a sua vida para o Senhor Jesus, hoje, nesse dia solene, nós estamos falando da volta dEle. E se você quer se reconciliar com Ele, voltar para os caminhos dEle, eu não queria pedir que você levantasse sua mão. Eu acho que vale mais. Eu queria pedir para que você viesse aqui à frente e você publicamente demonstrasse isso diante da igreja e do Senhor. Eu vou dar 10 segundos para você fazer isso. Rapidamente. Se você quer se entregar ao Senhor Jesus hoje, se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele te aceita, porque Ele te aceita, agora é o seu momento. Que o Espírito Santo te constrange. Aleluia. Segundo apelo que eu quero fazer é se você percebe que o Senhor tem te despertado nesses dias. Te despertado para Ele. Porque Ele está voltando. Você tem aquecido o seu coração nesses dias. Você percebe que o Espírito Santo tem falado com você, tem atraído você, tem ministrado ao seu coração. Eu queria que você viesse aqui à frente também. Só esses percebem isso, vem à frente rapidamente. Eu gostaria que os líderes também viessem à frente. Nós vamos orar com esses irmãos. Ô Espírito Santo, que haja um clamor no coração dos meus irmãos. Como eu disse, o mesmo clamor que há no teu coração, Santo Espírito. Desperta cada um aqui nessa noite. Desperta o nosso coração para o Senhor. Oh, nos ensina a apaixonar-nos pelo Senhor. Nos ensina a olhar para o Senhor nessa noite. Nos ensina a perceber o Senhor se movendo nesses dias. Nos ensina a perceber os sinais do tempo do fim. Nos ensina, Senhor Jesus, nesse momento nós te pedimos. Pai, transforma corações nesse lugar. Transforma mente nesse lugar. Haja uma percepção profunda da tua glória, da tua presença. Oh Espírito Santo, levanta os Enoques da nossa geração. Oh Espírito Santo, levanta os Noés da nossa geração. Oh Espírito Santo, que haja aqueles que invocam o Senhor e andam com o Senhor nesses dias. Oh Senhor, que hajam aqueles que andam e caminham com o Senhor nesses dias do tempo do fim. Oh Espírito Santo, coloca-os no lugar certo, na hora certa. Abre o entendimento dos meus irmãos. Aleluia. Põe a mão no seu coração, todos. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor na cruz morreu por mim, morreu pelos meus pecados.
Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, a minha casa, e eu entro agora na arca que é o Senhor. Senhor Jesus, eu creio que eu não passarei mais pelo juízo. Antes fui salvo pela tua obra, e eu creio que o Senhor me leva para um novo tempo, uma nova história, em novidade de vida. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus?